Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, eu coloco a tua serva nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que a Luciana, Senhor, seja abrir a sua boca nesse momento. Que não venha a palavra da Luciana. Seja o teu espírito a fluir da tua filha, Senhor. Toma a tua filha nessa hora. Fala através dela, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a tua vida, amada. Que ao abrir a sua boca, venha sair espírito e vida para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, meu rei, meu amado. Senhor, eu quero colocar diante de ti, Senhor, a vida das minhas irmãs. Senhor, tu és o nosso rei. Tu és o nosso Senhor. Tu és o Messias esperado. Que o povo de Judeu ainda não reconheceu. Mas nós reconhecemos. O ungido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Senhor, para mim é uma honra falar do teu trono. Aleluia. Tu sabes que para mim é uma honra, Jesus. Glória a Deus. Tu sabes que para mim é uma honra falar do teu trono. Amém. Tu sabes o quanto eu amo a tua palavra, Senhor. O quanto, Senhor, eu não tenho sonhos pessoais, Senhor. Tu sabes que meus sonhos são o teu reino, Senhor. É tudo que eu tenho na minha vida de mais precioso, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, meu rei. Por isso, Senhor, para mim é uma honra estar aqui. Para mim é uma honra falar sobre a tua, Senhor, majestade. Senhor, Satanás tentou tirar isso da igreja por muito tempo. A igreja não te reconheceu como rei, aquele rei que se assentaria no trono de Davi, porque a intenção de Satanás é tomar aquele lugar. Ele não quer que a igreja veja que tu és o rei, aquele que vai se assentar no trono que é teu, que está destinado para ti. Satanás é usurpador, ele veio para roubar, matar e destruir, mas nós estamos aqui para declarar a tua realeza, para declarar a tua majestade, porque tu és Rei dos Reis, tu és Senhor dos Senhores, e a palavra do Pai vai se cumprir, porque nosso Deus, o Pai, não é homem para que minta, ele prometeu e ele vai cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, amado. Quem estava no retiro do ano passado, que ouviu sobre a ministração do trono de Davi? Eu falei, Senhor, novamente vou ministrar, vai ficar repetitivo, porque vou falar as mesmas coisas. E aí o Senhor falou comigo, não, você vai falar sobre João 14 também. Porque essa palavra de João 14, toda vez que é ministrado sobre reino na terra, a primeira coisa que vem no coração da igreja, daqueles que creem que vão morar no céu, é João 14. Em nome de Jesus, todo engano, toda apostasia que criaram em cima de João 14, hoje vai ser lançado por terra, em nome de Jesus. E a verdade do Senhor vai prevalecer. Amém? Amém? Quem conhece esse contexto de 1 Crônicas 17, sobre Davi, no momento que ele chega para Natã e deseja construir uma casa para Deus, um templo para Deus de cedro, porque ele dizia, eu moro num palácio de cedro, majestoso cedro. Quem conhece a madeira de cedro? Quem já ouviu falar sobre a madeira de cedro? É uma madeira majestosa, de realeza. E aí Davi ficava, eu moro num palácio de cedro, e a Arca da Aliança se acha numa tenda. O que ele pensava? Não, né, Deus, ele não está sendo honrado dessa forma. Por que eu, homem, moro no palácio de cedro e a Arca da Aliança se acha numa tenda? Quem conhece essa história?
E aí, Natan chega para Davi precipitadamente e fala assim: vai, Davi, faz como está no teu coração. Deus é contigo. Quantas vezes agimos assim, né? Sem direção de Deus. E aí Deus vai, naquela mesma noite, ele chega, chama Natan e fala assim: desde quando eu subi, desde quando eu trouxe o povo o povo de Israel do Egito, eu nunca pedi meus líderes, pedi os juízes, para que construísse para mim uma casa de cedro. Eu não mandei construir uma casa de cedro para eu habitar. E aí Natan vai, volta e fala para Davi: eu vou... O que a gente fala é muito importante. O coração, nosso coração, a nossa boca fala que está cheio de coração. Então significa que quando a gente fala, a gente previna nosso coração também, amém? Vamos ler comigo. 1, 2, 3. Há de ser que quando os teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia eu não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Pode passar. Deus fez 2 promessas a Davi. Primeiro, o seu descendente lhe edificaria uma casa. Segundo, o seu trono seria estabelecido para sempre. Hebreus 3:6, nós vemos, todas nós sabemos que Jesus é o Cristo, amém? Amém. E Hebreus 3:6 diz: Cristo, porém, como filho em sua casa. Que casa? Leia comigo, irmãs, em nome de Jesus, vamos ler de novo. 1, 2, 3. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia, exultação da esperança. Aleluia! Somos a casa, nós somos a casa. Deus falou: eu não habitarei, eu não habito em casa de cedro. Mas Ele tem sim uma morada. Ele tem sim uma casa em que Jesus seria o responsável para edificar essa casa, amém? Amém. Primeira promessa feita a Davi: o seu descendente lhe edificaria uma casa. João 14, de 1 a 3. Gente, eu não estou tremendo de nervoso, não. Amém. É que eu estou sentindo uma presença muito forte do Senhor. Eu o tempo todo nesse lugar aqui, clamando o tempo todo. Pela Lídia, pela Marilúcia, pela Gilda, pela Fernanda, pela Gisele, pela Marta, pela minha vida. É o tempo todo. E esse sol que o Senhor nos deu hoje foi a confirmação de tudo que eu tenho clamado, desde o momento que eu botei os pés nesse lugar. Esse sol é como no batismo abriu os céus e a gente viu os céus, porque o Senhor estava ali conosco, amém, irmãos? Não estou tremendo de nervoso, a presença do Senhor está muito forte nesse lugar. A irmã Cris teve uma visão em que descia um rio de águas cristalinas. Aleluia! Cobria a Luciana e jorrava para ela. Você recebe essa água cristalina do Espírito? Recebe? Deus vai usar essa mulher.
Agora, se você não receber, é você e Deus. Se eu não receber, sou eu e Deus. Aqueles que rejeitarem e resistirem, é um tratamento que Deus vai ter. Porque não dá mais tempo. Estamos na última hora, é o tempo do fim. É hora da gente verdadeiramente pegar tudo o que a gente aprendeu e confrontar com a palavra, escritura sagrada, legítima e legal. Amém? Porque às vezes a gente está, como a Andréia falou, que resistiu no seminário passado, no retiro passado, né? Porque é novo. Aí parece o quê? Será que isso é heresia? Né? Mas quando você vai para a Bíblia, querida, aí se você quiser continuar achando que é heresia, você está chamando heresia o que é puro, o que é santo, o que é de Deus. Aí Deus vai tratar com você. O nosso papel aqui é ser atalaia, é ser boca profética, é ser anunciadora da verdade que está na Bíblia. Amém? Me perdoe de falar dessa maneira, mas é em amor, tá bom? Em nome de Jesus. Então você está assim porque o Espírito de Deus está te usando e a água está jorrando. Recebe essa água em nome de Jesus. Todo mundo está com Bíblia? Vamos abrir? Porque alguém pode dizer assim, mas isso não está escrito na minha Bíblia, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Já vi dizer que há mansões celestiais, né? Tem a casinha pequena, de acordo com o que a obra de alguém fizer, né? Uma casinha, uma kitnet ou uma mansão, né? Que lá em cima está sendo construídas essas mansões celestiais. Já ouvi vários pregadores, né? Várias ministrações sobre isso. Então vamos lá. O que Jesus está querendo dizer que na casa do Pai há muitas moradas, né? E que se assim não for, quer dizer, se não fosse isso, né? Ele teria dito, né? Por que ele ia dizer que na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Se realmente não fosse, né? E aí ele fala assim, pois vou preparar-vos lugar. Para você. Tá? Vou preparar-vos lugar. A gente viu que quando Deus falou para Natan, ele falou, né, que a habitação era para ele. Não é isso? Mas quando o versículo 14 de 1 Crônicas 17, nem precisa voltar não, ele fala assim, mas eu confirmarei na minha casa. A casa é para nós? Hã? Aí ele fala, seu trono será... Aí ele fala assim, não, confirmarei na minha casa, né? No meu reino. Então, tem a morada, né, do Senhor, assim, tem a casa que Jesus vai edificar, assim. Nós vimos que essa casa somos nós, amém? Amém. E aí ele diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aqui na versão, existem versões que falam onde eu estiver. Eu lembro que quando o pastor Célio teve essa compreensão, que depois do encontro com o Senhor nos ares, a gente iria para Jerusalém, para a guerra da Magedon, ele pregou sobre isso. Ele falou, ele usou outra versão, para aonde eu estiver. E aí o meu esposo, naquele tempo, ele leu uma versão que falava no presente. Aí ele falou assim, não, mas peraí, Jesus está falando presente, não está falando para o futuro. E aí ele chegou na época, um ministro, né? E esse ministro falou para ele assim, até para entristecer, ele falou assim, a revelação vem de cima e não de baixo. E aí alguns meses depois, o pastor Célio pregou novamente, porque Deus iluminou o coração dele, ele enxergou que era presente.
E aí ele despregou aquele texto que ele falou lá e teve que pregar tudo novamente para a glória do Senhor. Aqui, esse estou no grego é presente em, não é estiver, não é futuro, é presente, ok? E aí a minha pergunta é nesse aqui ainda, aonde Jesus estava que os discípulos não estavam? Ele estava em unidade perfeita com o Pai. Amém? Amém. Os discípulos já tinham o Espírito de Cristo neles? Não. O Espírito Santo já tinha descido no Pentecostes? Não. E aí, pode passar. Aí Jesus fala assim: vou preparar-vos lugar. E ele fala assim, e o que significa isso, né? Que Jesus teria que morrer, ressuscitar, ser glorificado, subir aos céus, para que pudesse enviar o seu Espírito para habitar em nosso coração e fazer de nós morada. Aleluia. Amém? Amém. Que moradas são essas? João 14, 23. Vamos ler juntas. Amém? No mesmo contexto, né? Sim, é o mesmo. João 14, irmãs. Jesus não está falando da Nova Jerusalém. Se ele estivesse falando da Nova Jerusalém, amém, glória a Deus, se ele estivesse falando. Mas ele não está. João 14 não é sobre a Nova Jerusalém, porque ela vai descer, certo? Nós vamos ver daqui a pouco a aula do milênio, é tremendo, não há dúvidas com relação a isso. Ele não está falando, Jesus o tempo todo ele está falando da unidade dele com o Pai. João 14 está falando o tempo todo da unidade dele com o Pai. Ele fala assim: não vou deixar-vos órfãos, eu voltarei, só que o mundo não vai me ver, mas vocês vão me ver. Sabe por quê? Porque o Espírito dele está em nós. O Espírito dele está na igreja. Por mais que nós não possamos vê-lo, porque como ele está, como ele é, nós veremos como ele é, nós seremos como ele, nós estaremos corpos glorificados como ele. Mas aqui, Jesus em João 14, ele fala dessa unidade, ele fala: se crê, né, como em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aliás, não é aqui que fala isso. Ele fala assim, que nós faremos as obras maiores que ele. Em João 14, não está falando de céu, não está falando morada no céu, irmãs. Em nome de Jesus, fiquem atentas. Amém? O que Deus está falando? Em nome de Jesus. Jesus não está falando da Nova Jerusalém. Ele está falando que era necessário que ele morresse, que ele ressuscitasse, que ele fosse glorificado, para que ele subisse aos céus, para que o Espírito descesse até nós, para que Pentecostes fosse cumprido, a promessa se cumprisse. Amém. E se cumpriu em Pentecostes, João 14. Aleluia. Está se cumprindo até hoje, porque ainda tem eleitos nascendo de novo. Ainda tem eleitos recebendo o Espírito de Jesus. E é a mesma coisa que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Amém. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo em nosso coração. Nós recebemos isso. E aí, João 14, 23.
Glória a Deus. Nós aprendemos aqui que não somos órfãos. Nós temos um Pai. Glória a Aquele Deus. mesmo que conversava com Adão, conversa contigo. Aquele mesmo que conversava com Adão, Carla, é o mesmo que conversa contigo. É o Pai, através de Jesus. Aleluia. E Ele fará isso muito mais. Vocês verão na aula do milênio. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se você ama Jesus, guarde as palavras dele, porque foi ele que disse isso. Foi Jesus que disse isso. E viremos para ele e faremos nele morada. O problema de João 14 é que as pessoas só ficam do versículo 1 ao 3. Constroem doutrinas que não são do Senhor. No versículo 1 ao 3. E o contexto não fala que é o céu. Se você ler o contexto todo, ele vai mostrar que moradas são essas. Glória Pode a Deus. passar. Glória a Deus. Gálatas 4:6. E aí, apóstolo Paulo, né, vou ter muito orgulho de conhecê-lo na ressurreição. Apóstolo Paulo, ele aprendeu de Jesus. Ele não aprendeu de apóstolo Pedro. Ele não aprendeu de Tiago. Ele ficou recluso durante anos aprendendo de Jesus. Ele ficou num lugar afastado. E aí ele tem a revelação. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai! Abba, Pai! Vamos ler juntas esse texto novamente, 1, 2, 3. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai! Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse sido glorificado, se Jesus não tivesse subido aos céus, a estar à direita do Pai, intercedendo por nós, nós não receberíamos o Espírito dele. Aleluia. E ele sabia disso, por isso que ele sofreu, por isso que ele esperou, ele o tempo todo, ele confiou naquilo que ele aprendeu com o Pai, porque desde pequenininho ele lia as Escrituras, e ele sabia que se referia a ele, porque ele é o Logos encarnado, ele é a palavra encarnada. Amém. Aleluia. Efésios 2, 20 a 22. Eu ministrei para as crianças no trabalho da irmã Marilúcia sobre o edifício. O edifício, para ser construído, ele precisa de tijolos. Ele precisa de mais de quê? Vamos lá, vou fazer que nem eu fiz com as crianças. Cimento. Mais o quê? Mais o quê? E para que o edifício fique pronto, é necessário que todo esse material seja todos feitos o quê? Em unidade. É verdade. E unidade, se não tiver unidade, com o cimento, com o tijolo, com as pedras, com a areia, se não tiver unidade ali, o edifício não fica pronto. Somos diferentes, cada uma de nós somos diferentes, mas a nossa unidade, ela faz com que esse edifício cresça, com que esse edifício... Efésios 2, 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Glória, glória, glória. Aleluia.
Jesus Cristo como pedra angular. Ele é pedra angular, Ele é o fundamento. Os apóstolos, né, eles são o fundamento. E a partir daí, no qual todo edifício, ele vai crescendo, ele é ajustado, todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. O espírito do anticristo divide. Por que há várias interpretações? São múltiplas interpretações da igreja. Cada um interpreta de um jeito. Não há unidade. É a religião mais dividida que existe. Na minha rua são 3 igrejas. As 3 não se comungam. E uma foi resultado da divisão da outra. As outras religiões têm unidade. Aí, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. São várias interpretações, cada um escolhe a sua. Mas aqui fala que para sermos edificados, tem que haver unidade. Por isso que Deus está restaurando a mesma fé da igreja primitiva. A mesma fé da igreja primitiva. É unidade de fé, amém? É isso que vai nos tornar morada de Deus com o seu Espírito. Pode passar. Isso foi a primeira promessa, amém? Alguém teve alguma dúvida com relação à primeira promessa? De que Jesus edificaria essa casa, que você é essa casa? Repete isso. Eu sou morada de Deus. Repete. Eu sou morada de Deus. Na casa do Pai. Amém. Amém. Então, tem alguma dúvida com relação a isso? Tem? Sejam sinceros, irmãos. Oi? Nosso corpo é templo do Espírito. Sim, o tempo todo fala isso. É o que a palavra diz. Sim. Como igreja, somos um edifício Somos, que vai é uma unidade, crescendo, irmãos. crescendo. Não pode haver divisão entre a gente. Por isso o espírito do anticristo, ele não é anti-Jesus. Porque até no espiritismo fala de Jesus. Anticristo, Cristo, quem é Cristo, gente? Jesus é a igreja. Cristo, Jesus é o cabeça. Irmãos, prestem atenção. Agora é o momento para a gente prestar atenção aqui, amém? É a palavra do Senhor que está sendo anunciada. Amém. Não sou eu, não é Luciana, a gente está lendo a palavra. E Jesus falou: se você me ama, lê a palavra. Aliás, receba, né? A gente precisa amar a palavra, amém? Então a gente vai agora para a segunda promessa feita a Davi. Seu trono de Davi, certo? Seria estabelecido por meio do seu descendente para sempre. Pode passar. Salmos 110, no versículo 1, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Apóstolo Pedro, quando houve o Pentecostes e houve a descida do Espírito, ele foi usado tremendamente ali. Houve o discurso de Pedro e ele fala: Davi não subiu aos céus. Os céus são o trono de Deus. O céu é o trono do Pai. Amém? Amém. Jesus está à direita do Pai, mas o céu é o trono do Pai. Ele diz que Davi não subiu aos céus, mas que declarou: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ali, Davi, ele teve entendimento que quem disse o Senhor. O Senhor quem? Pai. Ao meu Senhor quem? Ao Filho. Ao Filho. E aí, ele chama o descendente dele, porque ele sabe, ele consegue entender que é o pai dizendo ao filho. Ele conseguiu, como profeta, porque Davi era rei e profeta, que o descendente dele seria superior a ele, seria maior que ele, porque ele chama de Senhor.
Ele ia chamar o filho dele de Senhor? Não, gente. A Salomão nunca? Não, jamais. Mas ele chama Jesus de Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse ao Pai, ao Filho, assenta-me até minha direita, até existe um tempo em que Jesus vai estar sentado à direita do Pai, amém? Amém. 1 Crônicas 29, 23. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Salomão, minha pergunta é: Salomão se assentou à direita do pai? Não. Hã? Não. Vocês estão entendendo? Amém. Esse trono, Salomão se assentou no trono do Senhor, esse Senhor ali é Jesus. Salomão se assentou no trono de Jesus, do Senhor, em lugar de Davi, seu pai. Ele não está dizendo que Davi é o Senhor. Vocês estão conseguindo compreender? É uma revelação tremenda aqui. Essa revelação, quando a Gisete trouxe esse texto, o pastor Igor ficou impactado, porque abriu os olhos. E outra coisa, aí no caso Cristo ainda nem tinha nem nascido ainda. Não. E ele já chamou que o trono era do Senhor. Sim, pode passar. Aí a minha pergunta é: qual é o trono da glória de Cristo? Lucas 1:32, 1, 2, 3. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essa promessa, a gente encaixando com o texto que a gente acabou de ler, a gente vê que esse trono que Salomão se sentou é o trono prometido a Jesus. Por isso que ele fala que ele se assentou no trono do Senhor, porque ali, profeticamente, o trono ele foi predestinado, né? O trono foi estabelecido pelo Pai para que fosse de Jesus. O trono de Davi, seu pai, né? Porque é o patriarca, né? Ele reinará sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Amém. Jesus está à direita do Pai. Nós vemos que ele voltará. Porque o engano é mentira. Porque o diabo, ele não quer que Jesus se assente no trono de Davi. Ele quer se assentar ele quer estabelecer o reinado dele ali na grande cidade. A gente viu ontem aqui que ele almeja a Jerusalém, gente. Por que essa batalha toda lá? Né? E a gente sabe, muitas aqui pode até não saber, que o povo de Islã, né, o muçulmano, eles são descendência de Ismael. E a guerra é pela Terra Santa. A guerra é pela Terra Santa. E eles estão aguardando o Messias que vai se sentar lá naquele trono. E eles já até, Deus permitiu, né? Porque Deus é no controle de tudo. E eles até declaram que ele vai reinar por 7 anos. Serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. A princípio vai ter guerra? Ah, não. Não. 3 anos e meio de paz, e meio antes, e que ele não. vai enganar. Ele vai querer enganar as nações, as pessoas. As nações, elas querem um rei, gente. Elas querem um presidente que governe, sabe, com justiça. É isso que eles querem. Com segurança. Né? Por que a gente, né, apoiou, né, Bolsonaro? Porque a gente viu que a esposa dele buscava, né, toda uma... nós estávamos na Igreja Atitude, num seminário, né, Rose, Marta, e o presidente Bolsonaro foi lá com a esposa dele. Ele se prostrou de joelho para que o pastor abençoasse ele, gente. Nós fomos lá, nós estávamos lá, no momento que ele chegou com a comissão dele. Então, irmãs, o que as nações querem? Elas querem um reino de justiça e paz. Só que aí vem uma seita
uma seita que surgiu agora há pouco tempo, que usa textos da Bíblia, que usa Isaías, que já é de anos atrás, muito tempo antes atrás, usam esses textos. A igreja evangélica rejeita esses textos porque testemunho de Jeová fala sobre eles. Nós vamos ver aqui no milênio. Então, o que acontece? O anticristo, ele vai reinar dali, gente. Só que vai ter que, como a gente viu aqui, a Batalha do Armagedon, nós vamos estar com ele, nós estaremos lá com ele, nós tomaremos posse daquela terra, da cidade de Jerusalém com ele, amém? Em nome de Jesus. Pode passar. Isaías 9, 6, 7, que já estava escrito sobre isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Nosso Deus, o Pai, o Yahvé, não é homem para que minta. Ele vai cumprir como ele prometeu. A apostasia, o engano do anticristo, chama Deus de mentiroso. Deus jurou por si próprio que ele cumpriria a promessa. E venha a paz, enfim, né, irmã? Venha a paz, ou seja, ainda não tem paz, ainda não tem, mas vai vir. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Lá, como eu acabei de falar, no trono de Davi, há paz. Lá há Justiça. Juízo. Está tendo guerra. O Ismael, né? O Ismael lá, espiritual lá, eles estão atacando o Isaac espiritual, né? Eles creem que o Ismael é o primogênito, eles que são donos, e não o povo de Israel, que são os eleitos, que na realidade não só eles, nós, as duas casas de Israel, judeus e gentios, que formam a igreja. Amém? Amém. E aí, o que acontece? A batalha lá, porque eles se acham donos. E Deus vai permitir, é o que a Gisete falou, ele vai chegar ao ápice. O anticristo, que vai ser um homem, ele vai governar, ele vai chegar um momento, só que Deus vai puxar o tapete dele, ele vai cair. Da mesma forma que ele faz. Amém? Jesus, gente, nosso rei, vai vencer ele. Aleluia! Está vencendo através de nós, porque nós somos a boca profética desse tempo. Aleluia. Deus vai usar as nossas vidas. Amém. Viu, Carmen? Deus não te trouxe aqui à toa, não, minha irmã. Você é um arauto. Deus vai anunciar através de você, da tua boca. Jesus vai falar através da sua boca. Todas vocês. Eu falei para a pastora Andressa ontem. Falei, pastora Andressa, Deus quer que você anuncie esse reino. E sabe como? Levando a igreja o comprometimento. Sabe por quê? Porque uma coisa é você saber, ter um entendimento, saber. Outra coisa é você viver. Amém? Como ela falou aqui ontem. Porque a palavra fala que só aqueles que se esforçam possuirão o reino. Ele é para ser buscado em prioridade. Como eu vou buscar algo em prioridade que eu não entendo? Eu preciso entender para que seja alvo na minha vida. Desde 96 eu nasci de novo nessa palavra. O primeiro seminário foi em 1999 com o pastor Arcélio. Deus trazia revelação na sala de aula. Quando a gente estava lá, eu participei do primeiro seminário. E aí Deus trazia a revelação para ele na hora.
Tinha gente que não suportava, saía porque não suportava, era muito forte. E lá, há 20 e tantos anos atrás, nós éramos acusados de testemunho de Jeová. A igreja era perseguida. Não vou falar denominação, mas tinha uma denominação que era tradicional, que perseguia o pastor Acélio, que perseguia a gente, chamava a gente de herege. E hoje são milhares de irmãos que creem nessa palavra. Na Inglaterra, em todos os lugares. Precisamos, irmãs, tomar posição. Aleluia. Diante de Deus. Vamos sair daqui mulheres diferentes. Vamos sair daqui mulheres fortes. Vamos sair daqui mulheres edificadas. Para edificar outras mulheres. Vamos sair daqui mulheres curadas. Para curar outras mulheres. Irmãs que estão sendo massacradas por Satanás. É depressão, é ansiedade. Isso não procede do Senhor. Aleluia. Precisamos ser curadas para curar essas mulheres. Aleluia. Tem muitas praticando suicídio porque não tem esperança. Essa palavra traz esperança. Aleluia. Essa palavra traz vida. Aleluia. Essa palavra liberta. A verdade liberta. A verdade transforma. Enquanto que a mentira destrói, a mentira divide. É verdade. E a verdade une. Aleluia. Estamos sendo unidas com a palavra ministrada através dos pais apostólicos. Aleluia. Dos pais apostólicos, homens que foram martirizados. Policarpo foi martirizado, mas ele não negou ao Senhor. E ele pregava reino na terra. Aleluia. Pode mudar. Quando Jesus se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, 31. Vamos juntas? 1, 2, 3. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Nós clamamos, Maranata, era bem, Senhor Jesus. Aleluia. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, Na sua glória. na sua glória, Aleluia. e todos os santos anjos com ele, Aleluia. então se Aleluia. assentará no trono da sua glória, Aleluia. porque ele está à direita da glória do Pai. Ele está à Aleluia. direita do trono do Pai, mas ele vai vir para se assentar no trono trono da dele. glória dele, prometida a ele. E Aleluia. Deus, nosso Pai, Yahvé, ele é poderoso para cumprir. Aleluia. E detalhe, Fiel. Fiel à sua quem palavra. disse isso foi quem? Foi Mateus? Hein? Quem disse essa palavra? Irmãos, está sendo destronado aqui mentiras, apostasias. E se alguma irmã continuar falando ao contrário, Deus vai cobrar. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele vai cobrar, porque você já tem entendimento. Quem não tiver entendimento, que Deus não iluminou, Deus não vai cobrar, mas se você entendeu, Ele vai cobrar. Meu clamor o tempo todo foi: Senhor, assim como o apóstolo Paulo estava pregando, e a palavra diz que o Senhor iluminou os olhos de Lídia, o entendimento de Lídia, para que Lídia entendesse o que o apóstolo Paulo estava pregando, e ela e a sua casa foram salvos. Aleluia. Isso. Eu não entendi. Jesus, ele vai vir, certo? Ele vai descer. E a palavra diz que não, a igreja que está no céu com ele vai descer com ele. Hã? Nesse momento, não. Nesse momento? Não. Quando ele descer?
Os anjos. Todos os anjos. E ele vem para quê? Arrebatar a igreja. O que é arrebatar? Arrancar com força. Ele arranca lá do paraíso. Jesus vem de cima, Jesus arranca de baixo e se encontra com os anjos. Glória a Deus. Mateus 20, 19, 28. Irmãs, vale a pena morrer por um rei assim? Por um rei Glória a desse? Deus. A igreja primitiva tem um filme do apóstolo Paulo em que, não sei dizer quem falou para quem, mas o que me chamou, se realmente foi dito ou não, é que o apóstolo Paulo falando para outra pessoa, para um mártir, né? Falando assim, é só por um momento. A morte é só por um momento. É verdade. Se o anticristo se manifestar nesse tempo, na nossa geração, porque Deus ele não revela algo que a gente não vai passar. A prova. Pode ser que seja. Eu já tive revelação de uma irmã que foi que a vinda do Senhor ia ser na geração do Pedro. Pedro era pequeno. Então, pode ser que a gente esteja viva? Pode. Pode ser que a gente já tenha ido para o seio de Abraão? Pode. É Deus que sabe. É Ele que sabe. Nem todos estão aptos para ser mártir. Nem todos. Tem uns que o Senhor vai proteger no deserto. O que significa deserto? Vai proteger, gente, num lugar que não tem tecnologia. Porque nós estamos sendo controlados pelo celular, pela internet, sabe? Pelo mundo digital, né? A gente está sendo controlado. Então, o Senhor, Ele vai recompensar. E é por um momento. É pouco tempo, gente. É pouco tempo, 3 anos e meio. É pouco tempo. Amém? Para a eternidade? Hã? Para a eternidade? Não é pouco tempo? É. Jesus respondeu: eu lhes garanto que, detalhe, quem está falando? Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado, versão nova, versão transformadora, na atualizada, revista atualizada, diz regeneração. Na nova transformadora diz quando o mundo for renovado. Porque a gente já viu aqui que a terra não vai ser destruída. O que vai ser renovado na terra? O sistema, o mundo. Sistema aqui de governo. É sistema. Aqui não está falando da terra em si. Não fala assim o globo terrestre, né? Aqui está falando de regeneração, no sentido assim de renovado, porque vai sair esse sistema maligno e vai entrar o reino de Deus. Amém? Jesus respondeu: sim, eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Aleluia! Jesus está falando com quem? Com os 12 apóstolos, não estava? Jesus estava falando ali? Então, o que eles vão julgar as tribos de Israel? Lembra que eu falei para vocês? Nós somos Israel de Deus, amém? Quem é Israel de Deus aqui? Israel não é só gentio, não. Israel é gentio e judeu, amém? Então os judeus serão alcançados? Serão. Porque a igreja muitas vezes lança eles fora do reino, porque eles negaram Jesus. Mas tem aqueles que alcançarão, porque eles crerão. Os remanescentes crerão. Novamente, eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vós que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel, sendo que essa realeza também é para nós. Nós somos seguidores
Ele fala também que quem não entender as parábolas não terão condições de entender nada. Não! E aí, gente? É realeza, é regeneração. O que o diabo tem feito até aqui? Destruído. Destruído. Na 7ª trombeta, Deus vai destruir os que destroem a terra, não vai destruir a terra. Amém? E aí, aqui fala regeneração. E nós vamos ver que regeneração é essa através da administração da Gilda. Pode passar. Atos 3:21. É necessário que ele, Jesus, permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas de como falou pela boca de todos os seus santos profetas. Gente, isso aqui não é um texto criado por nós. Isso aqui é a palavra de Deus. Então vamos ler junto? 1, 2, 3. Aqui escrito tá errado. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus vai destruir todas as coisas. Não, restaurará. Mas não fala aí que a terra vai ser destruída. Ué, aqui está dizendo regeneração, vai restaurar, né? Não vai destruir, irmãos. Até o tempo, né, em que Deus restaurará todas as coisas. Detalhe, o apóstolo Paulo, sabe o que ele tinha? Ele tinha os pergaminhos. E eu já ouvi falar de, não vou falar de denominação tradicional, que o Antigo Testamento foi história passada. Não é valorizado nessa doutrina. Enquanto que o apóstolo Paulo, ele aprendeu com os santos profetas. Aqui diz, olha só, restaurar todas as coisas, como falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Quem falou? Os santos profetas. Quem falou através da boca dos santos profetas? Deus. Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o Pai. Então, se ele não cumprir, tudo que os profetas falaram é mentira. Antigo Testamento está aí, no Novo confirmado. Então, aqui, né, não vai se cumprir. Se não cumprir isso aí, então os santos profetas falaram mentira. Apocalipse 19 vai ser o nosso último texto. Apocalipse 19, de 11 a 16, fala sobre a vinda de Jesus. Já se cala, já se submete. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé, porque a gente está falando sobre algo muito glorioso. É muito glorioso. Irmãs, quando a gente está lendo a palavra, a gente aprende que não é para a gente dar as costas no momento que a gente está lendo a palavra. É muito sério, irmãs. Inquieta teu coração. Aqueles que muito que é dado, muito vai ser requerido. Amém? Com reverência ao nosso Rei. Se nós amamos ao Senhor, nós amamos a palavra dele. Reverência é a palavra. Não tem como, gente, você dizer que ama o Senhor e você não valorizar isso. Ontem aqui, Helena teve uma experiência. Não foi, Helena? Não foi? Vem aqui, Helena, rapidinho. Conta o que você ouviu. Eu ouvi uma voz, né? Eu ouvi uma voz quando a tia Gisete estava falando aqui. Eu ouvi uma voz falando que para ela se calar porque ela vai ser humilhada. Só que eu pensei e falei dentro de mim, não, ela não vai ser humilhada, porque ela está pregando a palavra de Deus. Amém, Jesus. E a palavra de Deus é a verdade. Não é mentira. Glória a Deus. Deus é o maior. Aleluia. E Ele criou tudo. Então, nada que Deus falou, criou, não é mentira. Quem está mentindo é o diabo. Amém. Glória a Deus.
Ontem o diabo atentou contra a vida da Cristiana. Quem soube, o boxe estilhaçou para poder atingi-la. Ela não encostou no boxe, ele quebrou em pedacinhos, explodiu. E o diabo mandando ela se calar. O tempo todo é isso, gente. É batalha. E a gente não pode sair no campo de batalha, não, gente. Senão você fica fora. Muitos chegaram naquele dia e falaram assim: Senhor, Senhor, mas eu preguei, eu fiz milagres, eu profetizei, eu falei em línguas. E aí o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim, não vos conheço, porque há iniquidade em vós. É muito sério. Amém? Vamos até o 3, amém? Vamos todas juntas? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça luzes diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-nos esse exército que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar da ira. Tem no seu manto, na sua coxa, o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 7, 8. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro com sua noiva. Já Se aprontou. para vestir-se, Foi dado linho Feliz. puro, fino, brilhante. mas preste atenção, aqui diz: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos, dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Quem se apronta? É o noivo que vem no casamento e apronta a noiva? Quem se apronta? E ele, o que ele faz? Ele dá, ele foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro, que significa ato de justiça dos santos. Aleluia. Quem aqui, Santidade. seguindo os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro? É a noiva do Cordeiro, que está com ele e que vai reinar com ele. E ela se aprontou. Aqui está dizendo que a noiva se aprontou e que a noiva está com o Cordeiro, que a noiva está com ele e que a noiva vai reinar com ele. E é com cetro de ferro, aleluia. Ele vai reinar sobre as nações com cetro de ferro. E a palavra diz que se nós vencermos, lembra que a Marilúcia disse? É necessário que eu persevere até o fim. A minha salvação não é quando eu acerto Jesus, a minha salvação é no final. A salvação completa é quando eu chego até o fim, quando eu persevero. Aleluia. Tem que ter perseverança. Amém. Tem que ter ato de justiça. Amém.